O que eu quero compartilhar contigo essa noite é algo que Deus colocou no meu coração. Eu tenho atendido algumas pessoas aqui na igreja e eu tenho percebido que durante toda a minha caminhada como pastor, eu sou pastor há 11 anos. A Belém, ela existe há 7 anos, mas há 11 anos eu, pela misericórdia de Deus, eu estou como pastor. Eu costumo dizer que eu não sou pastor, eu estou como pastor. Mas eu já cuido de pessoas já há muitos anos. Porque pastor não é aquele que tem título, pastor é aquele que cuida. A gente vai ver irmãos aqui na igreja que não tem título, mas são pastores. E tem outros que têm título, mas que nunca cuidaram de ninguém. Porque o pastor de verdade não é aquele que senta num lugar alto e diz que ele tem um título, mas o pastor de verdade é aquele que dá a vida pela sua ovelha. É o que está escrito em João capítulo 10. Então, eu quero essa noite compartilhar algo contigo que Deus plantou no meu coração, mas esses anos todos eu tenho acompanhado, eu tenho visto, e a maior tristeza na vida de um pastor é quando ele vê uma família se destruindo. É quando um pastor ele vê um casamento sendo completamente dilacerado. A minha Bíblia, igual a tua, diz que o ladrão veio somente para roubar, para matar e para destruir. Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. É o que diz o texto de João 10:10. Só que as seduções do mundo, preste atenção nisso em nome de Jesus, as seduções do mundo, elas acabam nos levando para o lugar aonde nunca deveríamos ter ido. Eu vou falar algo aqui essa noite que talvez possa fazer sentido ou não para você, mas eu tenho certeza que para muitos vai fazer sentido. Todos nós queremos preservar a nossa família, todos nós queremos ter uma família, filhos, amigos. Mas o problema maior do ser humano, e principalmente do homem, é que ele quer ter uma família, mas ele não quer abrir mão dos seus prazeres. O homem, ele acredita que ele precisa ser saciado nos seus desejos. O homem, ele é carnal, então ele tem necessidade de algo. E uma coisa que eu tenho visto no decorrer dessa caminhada é que algumas famílias estão sendo destruídas porque muitas vezes falta paciência, muitas vezes falta sabedoria, muitas vezes falta entrega, muitas vezes falta egoísmo, ou melhor, tem egoísmo. Todas as situações que eu particularmente já fiz gabinete e presenciei, eu percebo que a grande maioria, não todas, mas a grande maioria, sempre as pessoas acabam destruindo a sua família por causa de egoísmo. Hoje o ser humano está pensando muito em si. Jesus, é interessante que Jesus, quando ele entra na terra, tem um momento em que ele está entrando em Jerusalém e o texto diz que as pessoas jogavam ramos de palmeira no chão, folha de palmeira no chão. Ele entra montado num jumentinho e a Bíblia diz que todos começam a dizer: Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Eles queriam levantar Jesus como rei. Só que se você ler com calma na tua casa, a Bíblia diz que Jesus se esquivava toda hora daquele título que queriam colocar sobre ele. Ele sabia que ele era o rei, mas ele saía do título porque ele percebia que ele não veio para ser ovacionado pelos outros, mas ele veio para dar um exemplo para os outros. Ele sendo rei, ele se coloca como servo. Ele sendo senhor, ele se coloca como serviçal. Pastor, onde você está querendo chegar? Eu quero ir nessa noite construindo uma mensagem contigo. Eu quero essa noite que a gente vá pensando. Eu amo pensar. Eu fiquei a tarde toda pedindo a Deus uma mensagem e o Senhor foi ministrando no meu coração e foi me falando algumas coisas no decorrer do dia. E o Senhor falou para que eu nessa noite trouxesse uma mensagem que Ele ia construindo uma mensagem com a gente. Então Jesus, Ele sendo o Senhor de tudo e de todos, Ele se coloca na posição de servo. Ele ensina o tempo todo que nós precisamos aprender a valorizar os outros.
Jesus o tempo todo, ele mostra para mim e para você que o outro era mais importante do que ele. Ele em todo momento da história, ele quando encontra uma mulher, ele fala assim: ei mulher, a tua fé te salvou. Ele encontra uma mulher cirofenícia e aquela mulher, ele não veio para aquela mulher, mas aquela mulher pede a Jesus que fizesse um milagre na sua vida. Jesus se compadece do coração daquela mulher, da vida daquela mulher, e ele atende o clamor daquela mulher, porque Jesus ele sempre se compadecia dos outros. Quando a gente olha aí a sociedade, a gente vai ver muitos filhos disfuncionais. Preste atenção nisso, por favor. Nós vamos ver muitos filhos com problemas emocionais. Quando uma família ela é destruída, quando uma família ela é separada, quando um homem se separa de uma mulher, os filhos são os que mais sofrem na história. E por mais que você seja um pai presente, por mais que você seja uma mãe presente, não é o nosso caso, mas por mais que tenha uma mãe presente, mas os filhos sofrem muito com isso. E quando esses filhos eles crescem, por mais que eles saibam que o seu pai é presente, a sua mãe é presente, mas por não terem uma estrutura firmada ali dentro da sua casa, mostrando para os filhos como se faz, essas crianças eles acabam crescendo e acabam assumindo um padrão que foi colocado sobre eles. Eu não estou dizendo que todos eles vão se separar, amém? Mas ele acaba entendendo que aquele padrão é um padrão aceitável para a vida dele. A minha Bíblia, igual a tua, diz que quando Deus criou o homem e criou a mulher, Deus criou para que não se tornassem dois, mas que fossem uma só carne. E tudo que é único não pode se separar. Eu queria que você tentasse imaginar, olhando para mim, eu sou único. Se eu tentar me dividir no meio, eu vou morrer. Se eu perder um braço, eu amputar um braço, provavelmente eu não vou morrer, eu vou ficar aleijado, quem olhar para mim vai perceber claramente que alguma coisa está faltando. O casamento é uma instituição criada por Deus e é tão lindo que quando Deus ele cria o Éden, hoje eu estava meditando sobre isso, quando Deus cria o Éden, olha que coisa incrível, Deus cria o Éden e Deus pega Adão e coloca Adão dentro do Éden, sim ou não? Sim. Então Adão foi colocado, Deus criou o Éden e Deus colocou Adão dentro do Éden para cuidar do Éden. Deus dá uma ordem para Adão, para que Adão governasse sobre tudo. Só que olha que coisa incrível, Adão agora está dentro do Éden e Deus agora forma a mulher através da costela de Adão, ele tira a mulher de Adão, mas a mulher foi criada dentro do Éden. Adão foi criado do lado de fora do Éden e ele é implantado dentro do Éden. A mulher que Deus deu para Adão, ela foi colocada nessa terra, ela foi implantada nessa terra já dentro do Éden. Deus manda o homem governar. Deus começa a dar instrução para Adão e dizendo: olha Adão, você pode comer de tudo, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque o dia que você comer você vai morrer. Você conhece a história, Gênesis capítulo 3, a serpente se apresenta para Eva e a serpente não sabe o que pode ser feito, nem para o bem, nem para o mal. Então a serpente ela lança uma frase e ela pergunta para Eva: é verdade que vocês não podem comer de nada do jardim? Porque deixa eu te dizer uma coisa, o diabo ele nunca vai saber quais são os planos de Deus para a sua vida, mas ele sempre vai jogar uma indireta para tentar fisgar de você próprio aquilo que você deve ou não fazer, porque no fundo todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, sim ou não? Sim. Então Eva ela diz assim: olha, não é bem assim, a gente pode comer de tudo, exceto aquela árvore. Então a serpente começa a dizer o seguinte: olha, Deus falou que você não pode comer dessa árvore, porque se você comer dela, você vai se tornar igual a Deus. Eu não sei se você já parou para refletir sobre isso. Quando Eva come do fruto,
o texto não diz que ela morre e nem tampouco que os olhos dela se abrem. O texto não fala nada, só diz que ela comeu. Mas o texto diz que quando Eva come do fruto, ela pega o fruto e ela dá para Adão comer. E Adão, quando come do fruto, o texto diz que os seus olhos se abrem. E eu não estou falando de olho físico, eu estou falando de olho espiritual. Adão naquele momento, perceba que quando Eva come do fruto, ela não morreu, mas Adão quando come do fruto, ele morre. Preste atenção nisso, por favor. Quando Eva come do fruto, ela não morre, mas quando Adão come do fruto, ele morre. E não morre fisicamente, mas ele morre espiritualmente. Aquele Adão que era a imagem e semelhança de Deus, agora é um homem caído no Éden. E Deus agora, como dentro do Éden tinha uma árvore também, que é a árvore da vida, Adão agora não podia mais comer da árvore da vida, porque se ele comesse, ele viveria eternamente. Então Deus é obrigado a arrancar ele do Éden, não porque Deus ficou chateado com Adão e que não gostava mais de Adão. Deus arranca Adão do Éden porque Deus não queria perder o homem para o resto da vida. Então Deus tira o homem do Éden, coloca, expulsa ele. O mesmo Deus, eu quero que você preste muita atenção nisso. O mesmo Deus que implantou Adão dentro do Éden, foi o mesmo Deus que agora tirou Adão do Éden. Porque deixa eu te dizer uma coisa, existem lugares, e eu não estou falando de lugar físico, existem lugares espirituais, que Deus está querendo nos implantar. Mas no momento em que a gente não entende o projeto que Deus tem para fazer na nossa vida, o mesmo Deus que tenta nos implantar nesses lugares é o mesmo Deus que nos arranca desse lugar. E por que Deus arranca, pastor? Porque Deus não quer nos perder. Quando Deus permite que alguma situação aconteça na nossa vida, porque tudo na vida tem a permissão de Deus. Quando Deus permite que alguma situação aconteça, se Deus percebe que Ele vai nos perder, Ele rapidamente nos arranca desse lugar. Por isso tem situações que você muitas vezes acha que vai acontecer e quando chega perto de acontecer não acontece. Não é porque Deus não está vendo você, porque Deus não quer perder você. Você está aí comigo? Mas pastor, o que isso tem a ver com o homem e com a mulher? Isso tem tudo a ver com o homem e com a mulher, porque quando Deus ele botou Adão dentro do Éden, Ele disse para que Adão cuidasse da mulher, e Adão não soube cuidar daquilo que era mais importante. Deixa eu falar uma coisa para você, homem, nessa noite. A nossa casa, a nossa família, as nossas esposas, eu não sei se você acredita no que eu vou te dizer, mas se você não quiser acreditar em mim, acredite na Bíblia. A tua mulher é uma responsabilidade tua. A tua mulher é um reflexo de quem você é. Se o teu casamento é ruim, pode ter certeza que você é um péssimo marido. Se o teu casamento é bom, é porque você está sabendo cuidar literalmente do jardim que Deus te entregou. Pastor, não fala isso, tu não conhece tua mulher, eu não preciso conhecer. Eu estou te falando de Bíblia, eu não quero conhecer a tua esposa, eu não estou preocupado em conhecê-la, eu estou preocupado em conhecer o que a Bíblia diz. Provérbios capítulo 15, versículo 1, diz que a palavra dura suscita ira, a palavra branda afasta o furor. Quando a gente trata pessoas com desdém, quando a gente trata pessoas com ódio no coração, com raiva, com rancor, naturalmente a resposta que você dá é a resposta que você vai receber. Mas por mais que você seja ofendido, se você tem sabedoria divina para entender que aquilo que estão fazendo contigo, você não deve fazer com aquele alguém, se você entende isso, se você devolve aquilo com uma palavra branda, naturalmente, é o que a Bíblia diz, naturalmente a palavra branda afasta o furor. Eu amo a Bíblia porque ontem eu estive lá na Ilha do Governador e eu trouxe uma mensagem, eu falei sobre a mulher samaritana. E a mulher samaritana é um texto muito bonito, talvez muitos aqui conheçam, talvez todos. A mulher samaritana, ela vai até uma fonte, até um poço, e ela vai buscar água. Interessante que no versículo 28 do capítulo 4 de João capítulo 4, versículo 28, diz que essa mulher samaritana, ela vai até uma fonte e ela leva um cântaro, mas só que quando ela encontra Jesus, preste atenção aqui em mim, por favor. Quando ela encontra Jesus, ela estava com um cântaro para pegar água, mas quando ela encontra Jesus, ela larga o cântaro e ela vai embora sem o cântaro.
E eu fiquei meditando, eu até falei isso ontem lá na ilha, porque essa mulher, ela pegou um cântaro. Cântaro é um balde, é uma vasilha para buscar água. Então essa mulher vai com algo para poder tirar a água, que era o sustento dela, que eu queria matar a sua sede. Mas quando ela chega no poço, ela se encontra com Jesus, ela larga o cântaro e ela vai embora para avisar para as pessoas da cidade quem era Jesus. Mas eu te pergunto, ela foi no poço pegar água, sim ou não? Sim. Ela foi pegar água, mas quando ela encontra com Jesus, ela já não quer mais a água. Porque assim é nossa vida. Nós homens, eu vou falar abertamente com vocês e vocês vão me entender. Apesar de ter algumas mulheres ali em cima, mas eu vou tentar ser o mais assim, sucinto possível. Nós temos desejos, como todo ser humano tem. Mas os nossos desejos não podem ser maior do que o nosso propósito. Os desejos que você tem na sua vida não pode ser maior do que o propósito que Deus estabeleceu para você. Aquela mulher tinha um desejo que era beber água, mas quando ela chega no poço e ela encontra a fonte, ela percebeu que o poço não passava de um poço, porque agora ela não precisava ir todo dia no poço, porque agora ela encontrou a própria fonte. Aquela mulher percebeu que o poço ia saciar a sede dela naquele dia, mas no dia seguinte ela teria que voltar de novo no poço para beber água. Só que agora ela encontra com a fonte, e quando ela encontra com a fonte, ela não precisa mais voltar no poço. Então aquilo que era importante para pegar água, ela percebe que já não tem mais importância, porque assim é nossa vida. O dia que nós homens entendermos que a nossa família é a coisa mais importante da nossa vida, a gente nunca mais vai lá fora para tentar buscar água no poço. Mas o que tem a ver a mulher samaritana com a gente? Toda vez que você lê na Bíblia e falar sobre mulher, eu queria que você fizesse uma relação entre a mulher e a igreja. Eu queria que você pegasse agora a mulher samaritana e que você agora imaginasse que é a igreja. Igreja, deixa eu te falar uma coisa, igreja não é esse prédio aqui não, igreja somos nós. Daqui a pouco a gente vai sair daqui. Quando a gente for embora, isso é um prédio. Nós somos a igreja. Então quando você olhar agora para a mulher samaritana, ou qualquer mulher da Bíblia, eu queria que você imaginasse você, a igreja que tem sede, você que tem desejo. Porque a mulher samaritana, o que ela tinha na verdade? Era um desejo de quê? De beber água. Ela estava com sede, ela queria beber água, só queria beber água. Então ela foi na fonte pegar água. Então eu queria que você essa noite, homem de Deus, que você tentasse imaginar, você sendo a mulher samaritana, você com um desejo de saciar as tuas necessidades. E você tem desejo, e muitas vezes você vai na fonte, no poço, para tentar saciar a tua necessidade. Mas o dia que você encontrar com Jesus e você perceber que a tua necessidade não é maior do que o teu propósito, eu garanto para você que você nunca mais vai buscar a tua necessidade. Você está comigo aqui? Você nunca mais vai buscar a tua necessidade, porque você vai entender que o teu propósito é maior que a tua necessidade. Vontade é uma coisa que dá aí, todos nós sabemos disso. Os nossos desejos são alimentados de acordo com aquilo que a gente determina que venha a ser. Se eu acredito que eu preciso muito de algo, esse algo talvez seja importante para mim, mas se eu percebo que esse algo que eu tanto desejo não tem tanta importância quanto aquilo que de fato eu preciso, esse meu desejo não passa de ser de um desejo, mas ele não faz parte da minha história. A palavra de Deus diz que todo aquele que confessa pecado e deixa é digno de misericórdia. A Bíblia diz que Deus não permite uma tentação maior do que a gente possa suportar. Então tudo que você está vivendo hoje é algo que você tem condições, você sozinho tem condições suficientes de deixar de lado. Sabe quantas famílias estão sendo destruídas nesse momento por causa de desejos carnais? Sabe quantas famílias estão sendo destruídas hoje por causa de desejos visuais? Sabe quantas famílias estão sendo destruídas hoje porque não tem um pai, um sacerdote dentro da sua casa que governe a sua casa com zelo, com prudência? O meu filho mais velho está ali em cima.
Ele está ali que não me deixa mentir. O meu maior desejo, eu sempre falo isso para ele, o meu maior desejo é ser um exemplo de vida para ele. O meu maior desejo, por todas as debilidades que eu tenho, com todo o erro que eu tenho, mas o meu maior desejo é que ele olhe para mim e que ele veja em mim e ele diga assim: um dia eu quero ser como meu pai. O meu maior desejo é que ele possa ter orgulho do pai dele. E olha que ele sabe muitas lutas que o pai já enfrentou, ele viu muitas coisas que o pai já viveu, e eu sempre disse para ele está aqui que não me deixa mentir, eu sempre disse para ele: filho, as pessoas fazem conosco somente aquilo que elas têm condições de fazer, mas aquilo que elas fazem conosco não pode fazer com que nós venhamos fazer com elas. As pessoas só dão o que têm, filho. Não queira comparar, não queira ficar triste. Quem aqui é filho de pastor? Levanta a mão. Quem é filho de pastor talvez entenda melhor o que eu vou falar. Filho de pastor sofre. Filho de pastor, se ele não for muito bem cuidado, ele tem muitos problemas emocionais. Ele acaba vendo muita injustiça com seu pai. A pessoa que ele tanto ama, ele vê uma igreja maltratando o seu pai. Então isso sofre muito e faz adoecer o coração dele. Mas o que eu tento passar para a vida dos meus filhos, do João, do Léo e do Davi, é que aquilo que fazem comigo não determina aquilo que eu vou fazer com eles. Aquilo que fazem comigo é simplesmente um reflexo do momento em que essas pessoas estão vivendo. Elas não são mais, mas elas só estão vivendo um processo na vida delas, que elas ainda não entenderam quem são. Porque o dia que elas entenderem, elas não farão mais aquilo que elas fazem. Mas por que eu estou te perguntando quem é filho de pastor? Porque eu conheço alguns filhos de pastores que eles querem ser qualquer coisa na vida, menos ser pastor. Por que ele não quer ser pastor? Porque ele vê aquilo que fazem com seu pai, então ele não quer que façam com ele aquilo que ele está vendo. Só que o filho de pastor, ele não entende que quando um pai é chamado para ser um sacerdote, é chamado para ser um pastor, isso é uma dádiva de Deus, cuidar de pessoas. Por mais que seja muito sacrificante, por mais que seja difícil, é uma dádiva de Deus você poder entregar a sua vida para poder cuidar da vida de outros. Você viver um evangelho onde você tem que abrir mão dos teus prazeres, dos teus desejos, para poder ajudar outras pessoas a encontrar o seu propósito. E isso cada vez mais me ajuda e me faz entender que eu devo continuar vivendo cada dia mais na dependência do Senhor. Se eu não buscar ao Senhor, se eu não souber quem Ele é, se eu não me relacionar com Ele, se eu não for na fonte, não no poço, se eu não for na fonte beber da água, amanhã eu tenho sede, eu estou querendo ir no poço buscar minha água. Jesus precisa ser a nossa fonte. Jesus tem que ser a coisa mais importante da sua vida, homem. O seu filho, acredite nisso, o seu filho, quanto mais próximo ele estiver de você, mais longe ele vai. Quanto mais perto, e eu não estou falando de andar perto, andar do ladinho, eu estou falando de você saber as coisas que estão acontecendo com ele. Você cuidar da tua casa, ter zelo, governo sobre a tua família. Eu vejo homens entregando a sua responsabilidade nas mãos das mulheres. Eu vejo homens transferindo responsabilidade. Ei, deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus, a responsabilidade é tua. Eu sou pastor dessa casa, eles estão aqui que não deixam mentir. Quando acontece um problema dentro da igreja, por mais que alguns deles possam ter feito, eu assumo toda a responsabilidade e trago para mim, porque afinal de contas eles são pastores, porque eu permiti que eles fossem aqui. A responsabilidade nossa é tão grande, e a hora que nós entendermos isso, assumirmos o nosso papel diante da sociedade, sabe por que o nosso país está um caos? Sabe por que o nosso estado está um caos? A nossa cidade está um caos? Porque homens de governo largaram de lado o lugar onde eles deveriam se posicionar. Então, aonde não tem posicionamento, alguém vem e se posiciona. Não existe espaço vazio. Se você não governa o espaço que Deus entregou para você, pode ter certeza que alguém vai chegar e vai governar. Se você não assume a tua responsabilidade, alguém vai assumir no teu lugar. Eu sei que muitas pessoas hoje vivem uma crise financeira. A gente, quando vai olhar para a nossa economia, a gente vai ver um governo complicado, pessoas passando necessidade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a minha Bíblia igual a tua diz que a gente não deve andar diante ou melhor, não deve andar nesse mundo olhando para a forma como esse mundo se movimenta. Nós temos que andar nesse mundo conforme o governo do céu se movimenta.
Eu tenho que governar esse mundo, mas não ser conduzido por ele. Os meus amigos do mundo, eles me ensinam, a gente conversava ali em cima agora, os meus amigos do mundo me ensinam que homem de verdade é aquele que se deita com várias mulheres, mas o céu me ensina que homem de verdade é aquele que governa a sua casa e tem uma única mulher, do começo até o final da sua história. A minha pergunta para você essa noite é: o que você tem feito com aquilo que Deus tem confiado em tuas mãos? Como você tem governado a tua casa? Como você tem governado a sua vida? Você se permite ser levado pelos seus amigos? Você faz o que seus amigos falam para você fazer? Você é conduzido pelas rodinhas, pelo teu nível de amizade? Você, quando se encontra com os seus amigos, vocês falam de mulher, porque, afinal de contas, quem fala mais de mulher é mais esperto, é mais homem. Como é que é o nível de relacionamento teu com a tua casa, com os teus amigos, principalmente com os teus filhos? Como que você enxerga a vida? Eu queria que essa noite você fizesse uma... Como que você enxerga a vida de um modo geral? O que você acha que Deus tem feito na tua vida e principalmente tem entregue para você cuidar? Qual o nível de responsabilidade que você acha que você deve ter no mundo em que você vive? Você acha que o problema que a tua família está vivendo hoje, isso é responsabilidade tua, sim ou não? Você acha que a crise existencial do teu filho, da tua filha hoje, você acha que isso é responsabilidade do mundo e das amizades que ele tem? Ou é você que não está sabendo governar a sua casa? A gente, quando olha para o mundo lá fora, a gente vê os nossos filhos sendo educados por aqueles que estão lá fora e não por aqueles que estão dentro de casa. A gente vê os nossos filhos mais seguros com os amiguinhos, eles contam segredo para os amigos, mas não contam dentro de casa. A minha pergunta para você essa noite é: que nível de relacionamento você está tendo com o teu filho? O teu filho, a tua filha, eles confiam em você a ponto de te confessarem os segredos do coração deles? Ou eles escondem as verdades de você porque eles têm medo da tua reação? Eu queria que essa noite você fizesse uma reflexão. A tua esposa, ela acredita no sacerdócio que você exerce na tua casa? Ou ela precisa assumir um papel que é teu? Quem educa os teus filhos é você ou é a tua esposa? Você acha que vai para a rua trabalhar, produzir dinheiro e vai trazer dinheiro para dentro de casa e isso na tua cabeça é o suficiente e afinal de contas você trabalha, a tua mulher educa os teus filhos? É isso que você pensa? Esses dias eu tenho pensado muito sobre a sociedade de um modo geral. Quem anda comigo perto sabe, assim, eu não tenho desejo nenhum de subir numa plataforma e ser visto por pessoas, nenhuma. Eu só venho aqui sempre quando eu venho, que quando Deus me chama para estar aqui, o meu propósito é tentar te ajudar a se encontrar em você mesmo. Esse é o meu propósito de vida. Há quanto tempo você está vivendo o problema que você está enfrentando hoje? Há quanto tempo você está vivendo esse problema? Há quanto tempo, desculpe o termo que eu vou usar, mas há quanto tempo você não tem uma relação com a tua esposa? Há quanto tempo você não sabe o que é a palavra felicidade? A mulher samaritana, e eu queria que você se colocasse no lugar dela. Ela todo dia ia no mesmo poço buscar água. Ela ia buscar água, ela bebia água, ia embora, levava um pouco de água, no dia seguinte ela voltava de novo, porque a água que ela todo dia buscava, no dia seguinte já não tinha mais. Um dia, ela chega no poço,
Agora ela não encontra mais um poço, mas ela encontra uma fonte. Quando Jesus começa um diálogo com ela, tem um momento em que Jesus fala para ela assim: chama o teu marido. Ela fala assim: Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus fala assim: disseste bem, foste verdadeira. Está escrito isso no texto. Jesus diz para ela assim: tu já teve 5 maridos, e o que tu tens hoje não é teu marido. Ela estava no 6º relacionamento, e aquele homem que ela estava não era marido dela. Talvez até morasse junto com ela, mas não era marido. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando se Jesus dissesse: chama o teu marido. Eu fico imaginando se ele dissesse assim: espera um pouquinho aqui que eu vou chamar ele. Eu tenho certeza que Jesus vai falar assim: ei, para. Até quando tu vai continuar mentindo para você mesmo? Jesus, quando disse para aquela mulher: tu foste verdadeira, porque Jesus, deixa eu te dizer uma coisa, e eu já estou encerrando. Jesus sabe exatamente qual é o teu problema, mas Ele precisa que você reconheça qual é o teu problema. Enquanto você não reconhecer o teu problema, Jesus vai continuar insistindo para você, te dizendo assim: ei, vai lá e chama o teu problema, até você continuar dizendo: eu não tenho problema. Ah, não tem não? Então tudo bem, então continua do jeito que está. Enquanto você não disser: Senhor, é verdade, eu tenho problema, e o meu problema é na área sexual, o meu problema é na área de masturbação, o meu problema é nessa área, o meu problema é ficar vendo o que eu não devo, o meu problema é ficar conversando com quem eu não devo, enquanto você não confessar qual é o teu problema, você vai continuar no problema. Todo dia tu vai continuar indo na fonte, você vai continuar tendo sede. Você está aí? Enquanto você não entender que o teu problema, o problema daquela mulher não era água. Eu quero que você entenda aqui: o problema daquela mulher não era a água, o problema daquela mulher eram as emoções todas emboladas dentro dela. Ela queria um marido, mas ela não sabia como se relacionar com ele. Porque deixa eu te dizer uma coisa: o problema não estava nos 6 homens que ela se relacionou, o problema estava nela. Tem pessoas que entram num casamento, separa, entra no outro, separa, entra no outro, separa, e se casar 10 vezes, vai separar 10 vezes, porque o problema não está no outro, está nele. Enquanto você não reconhecer quem você é, você nunca vai conseguir encontrar a felicidade na sua vida. Por isso que a coisa mais importante na vida de um ser humano é a identidade estampada dentro dele. Quando a gente sabe quem a gente é, ninguém diz pra gente quem a gente é. Ninguém vai dizer para mim um dia quem eu sou, porque eu sei quem eu sou no Senhor. Cheio de debilidade, cheio de defeitos, mas eu amo meu Jesus acima de todas as coisas, e cada dia mais eu quero me aperfeiçoar nele. Os meus erros não definem quem eu sou, porque os meus erros cada dia mais me fazem enxergar quem eu sou e quem eu tenho que me tornar. Você está aí ainda comigo? Essa mulher samaritana sou eu e você. Uma mulher que todo dia vai no poço beber água, mas todo dia tem sede. Por quê? Porque o problema dela não é a água, o problema dela são as suas emoções. Eu e você somos feitos de corpo, alma e espírito. O nosso corpo, ele veio do pó, a Bíblia diz que ele voltará. O nosso espírito é o que nos liga ao nosso Criador. E a nossa alma, pastor, são as nossas emoções emboladas dentro de nós. Se a minha alma não estiver alinhada com o meu espírito, de nada adianta eu vir para a igreja. Eu vou vir para a igreja todos os dias, vou chorar, vou me quebrantar, mas não vou conseguir definir de fato quem eu sou no Senhor. Porque hoje eu estou cheio de Deus, porque eu estou dentro da igreja. Amanhã os meus amigos me chamam para ir para o inferninho, eu vou com eles, porque amanhã eu estou vivendo a identidade que eles têm para mim, não a identidade que Cristo determinou para a minha vida. Um homem que não tem uma identidade definida, ele é levado como um vento para um lado e para o outro. Hoje ele está cheio de Deus, amanhã ele está cheio do demônio. Hoje ele está cheio do Espírito Santo, amanhã ele está cheio de demônio. Porque ele não sabe quem ele é, ele se movimenta de acordo com a forma como levam ele. Eu digo sempre para meu filho, você pode ser amigo de todo mundo, mas você tem que entender de fato qual é a tua identidade, quem você é em Cristo. Os teus amigos podem te amar, mas eles nunca podem dizer para você quem você é. Você vai dizer para eles quem você é e quem eles são, mas eles nunca podem dizer para você quem você é. E eu não estou dizendo que o meu filho é perfeito, pelo amor de Deus, ele está num processo. Você ainda está aí? Eu já falei isso algumas vezes aqui, eu quero só repetir. Paternidade, preste atenção nisso. Paternidade é a relação íntima do pai com o filho, levando o filho a ter uma identidade própria. Paternidade
é a relação íntima do pai com o filho, levando o filho a ter uma identidade própria. Paternidade sou eu afirmar para a vida do meu filho quem ele é, para que ele entenda de fato quem ele é e ele se posicione em quem ele é. Isso é paternidade, é empoderar o meu filho diante da sociedade para que ninguém mude a identidade dele. Isso chama-se paternidade. Agora, paternalismo. Paternalismo é a relação que o pai busca gerar no filho numa dependência emocional. Eu digo para o meu filho o tempo todo que ele precisa ser igual a mim e ele só pode ser quem eu sou. E eu acabo tentando transferir para ele a minha identidade, quando na verdade ele não tem a dele. Você está aqui? Hoje a gente vê muitas pessoas com problemas emocionais. Hoje uma das áreas que mais cresce na sociedade é a psicologia. Hoje a gente vê um monte de gente para psicólogo. Eu acho legal. Se eu puder te dar um conselho, a gente cuida do corpo daqui para baixo. Mas por que a gente não cuida daqui para cima? Se o meu corpo fica doente daqui para baixo, se eu tenho um problema no meu osso, eu vou no ortopedista. Se eu tenho um problema em alguma área, se eu tenho problema no meu coração, eu vou no cardiologista. Se eu tenho problema em alguma área do meu corpo daqui para baixo, eu procuro um especialista. Agora, por que daqui para cima eu também não vou em quem é responsável por ela? A psicologia, ela veio para nos ajudar. Tem pessoas que às vezes precisam se encontrar e até um psicólogo para tentar entender de fato quem elas são. Mas se você meditar nesse livro aqui, chamado Bíblia Sagrada, se você estudar esse livro, se você começar a ler esse livro, e você começar em primeiro lugar a conhecer quem é Jesus e os planos e os projetos que Ele tem para a sua vida, eu garanto para você que mais do que a metade dos seus problemas são resolvidos rapidamente, de uma hora para outra. Estava conversando ainda agora com um amigo precioso, ele está aqui e eu vou falar algo que ele vai entender. Ele estava dizendo para mim que ele é de uma forma. Eu estava dizendo para ele o seguinte: ok, você é de uma forma, mas o fato de você ser de uma forma não quer dizer que você vai permanecer sempre nela. Porque se eu sou de uma forma, eu ajo de uma forma, e às vezes eu estou percebendo que o meu agir não está trazendo resultados suficientes para a minha vida, eu não posso continuar acreditando que eu tenho que continuar daquela forma. Eu preciso mudar a minha forma, para que eu possa obter os resultados que Cristo tem para mim. Eu não sei como é a sua relação com o teu pai, com a tua mãe, com os teus filhos, com a tua mulher, mas se eu puder te dar um recado essa noite, um conselho, melhor dizendo, medite no Senhor e procure entender quem que o Senhor quer que você se torne. Porque uma coisa é como eu sou, a outra coisa é como Cristo quer que eu seja. Porque se eu for do jeito que eu quero ser, eu garanto para você que eu vou ter muito mais perda do que vitória. Agora, se eu me tornar em quem Cristo me chamou para ser, eu garanto para você que eu só vou ter vitória. Porque os planos de Deus são bons, agradáveis e perfeitos. Deus, quando nos chamou para uma missão, Ele nos chamou para que nós possamos assumir um espaço diante da sociedade. O que está faltando na sociedade são homens posicionados em Deus, cheios do Espírito Santo, que chegam em um ambiente, e o ambiente é transformado simplesmente com a presença dEle. Eu não sei se faz sentido para você, mas é assim que eu creio. Eu não sei se faz sentido para você, mas quando Noé, e aqui eu encerro, quando Noé, ele sai da arca, olha que coisa interessante. Noé, ele constrói um barco, quando ele sai da arca, depois que ele sai da arca, ele resolve fazer uma vinha. Ele resolve plantar uma vinha. E Noé se embriagou pela própria vinha que ele mesmo plantou. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Às vezes a nossa queda é fruto de algo que a gente mesmo construiu. Você está aí? Ninguém deu vinho para Noé. Ele plantou uma vinha e se embriagou com a própria vinha que ele fez. Se você parar para refletir, a maioria dos teus problemas não foram pessoas de fora que trouxeram para a tua vida. Foi você próprio que decidiu por aquilo que você queria. Enquanto você não entender o projeto que o Eterno, Deus Todo-Poderoso, tem para a sua vida, você vai continuar sendo jogado igual ping-pong, para um lado e para o outro. Aonde o vento te leva, você está, porque você não sabe quem você é. Quando você entende quem você é, ninguém diz para você aonde você vai, você diz para os outros aonde você deve estar.
Noé fica doidão. Aí os filhos veem ele pelado. Cã vê ele pelado, o filho dele vê ele pelado. Aí Cã, em vez de cobrir o pai, ele vai para os irmãos e ele expõe a nudez do pai. Os outros filhos vão lá e cobrem Noé. Quando Noé sai do porre, ele vem e fica sabendo tudo o que aconteceu. A Bíblia diz que, está escrito na Bíblia, Noé se levanta e começa a amaldiçoar Cã. E Cã teve um filho chamado Canaã. Por isso a cidade de Canaã é oriunda de Noé, de Cã. Então Canaã era um lugar físico, mas um lugar físico oriundo de uma pessoa, de um ser humano. Você está aí? Então quando Deus chama Abraão para ir para Canaã, para abençoar Canaã, porque quando Deus manda Abraão ir para Canaã, a gente lê, a gente acha que Canaã vai abençoar Abraão. Não, Canaã era amaldiçoado. Deus chama Abraão para abençoar Canaã. Por que Deus chamou Abraão para abençoar Canaã? Porque Abraão entendeu quem era o Senhor. E Abraão, mesmo sendo um homem perfeito, ele diz que Sara é sua irmã em um momento, mesmo tendo todas as debilidades como eu e como você, Abraão entendeu o projeto de Deus e ele fez exatamente, eu quero que você entenda nessa noite, Abraão fez exatamente como Deus havia ordenado. Ele sai de uma terra e ele vai para a terra que Deus havia mandado ele ir. Abraão não tinha perfeição, mas a Bíblia diz que o Senhor disse para Abraão: Abraão, ei, anda na minha presença e ser... O que Deus está dizendo? Abraão, mesmo você não sendo perfeito, se você andar comigo, cada dia mais você vai se aperfeiçoar. E aqui eu quero encerrar, irmãos. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, mas uma coisa eu tenho convicção no meu espírito. Se você andar com Deus, independente dos teus problemas, das mazelas que você carrega, cada dia mais o Senhor vai tratar o teu coração e vai tirar algumas debilidades dentro de você. Se você entender nessa noite o que o Espírito de Deus tem para a sua vida, eu garanto para você que você vai viver os melhores capítulos da sua história. Feche seus olhos que eu quero orar por você. Pai, obrigado pela vida desses homens. A minha oração é que essa noite, o teu Espírito, Pai, o teu Espírito, a Bíblia diz que não é no muito falar que nós convencemos alguém. Eu sei que eu não vou convencer ninguém, Jesus, mas eu sei, Pai, a Tua palavra diz que o Espírito Santo, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo de Deus, eu sei que Tu estás aqui. A minha oração é que Tu entre no coração desses homens, que Tu possas transmitir ao coração deles tudo aquilo que Tu tens para fazer nesse tempo. Arranca-os, Pai, dos lugares aonde um dia eles se meteram. Tira deles, meu Pai, aquilo que nunca deveriam ter se envolvido. Faz, Senhor, eu te peço, faz, Senhor, essa noite, com que a Tua palavra penetre no coração deles de uma forma poderosa, para que haja de fato restauração no casamento, na família, na vida dos filhos, no trabalho, em todas as áreas da vida deles. Eu os abençoo, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.